Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor nessa noite, amém? Convido você por um instante, coloque os seus pés. Você que pode nesse momento, liga o teu pensamento ao trono da graça do nosso Deus. Coloque a mão sobre a altura da sua cabeça. Vamos pedir a Deus, Senhor, nessa noite, que a nossa mente ela seja cuidada pelo Espírito Santo de Deus. Porque o inimigo diz a palavra que muitas vezes ele vem para tentar roubar de nós a mensagem que vem da palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus oramos, no nome de Jesus pedimos a Ti, Senhor, que nesta hora as nossas vidas, Senhor Deus, estejam apresentadas diante do Senhor, que no campo da nossa mente, Senhor, do nosso pensamento, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas ações, Pai querido, o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade, ó Deus amado, de nos instruir aqui nesta noite. Eu peço a Ti, Pai querido, pela vida de todo servo e toda serva que aqui se encontram, Deus, e que vão receber a Tua palavra, Pai querido, para que sejam instruídos e que possam estar preparados para o encontro com o Senhor Jesus. Eu oro e abençoo, Pai querido, que tudo aquilo que pode roubar a atenção seja repreendido e que haja, ó Deus amado, uma ligação total nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus com uma alegria? Glórias. Aleluia, glória a Deus. É motivo de alegria mais uma vez estar aqui com os nossos irmãos e irmãs, partilhando da palavra do Senhor Jesus. Há duas quinta-feiras atrás tivemos uma abrangência bem geral sobre vários aspectos para o novo convertido, aquele que vai se preparar para descer as águas do batismo. Mas hoje eu quero falar de um texto que ele é mais simplório dentro da pregação cristã. Está no Evangelho de João capítulo 3. Você que tem a sua Bíblia, bom partilharmos desse texto, porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, aprendemos um pouco dentro da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela tem a característica então nos ensinar, nos preparar para todo instante que lidarmos com as adversidades da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João capítulo de número 3. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hoje não vou cansar vocês igual cansei na quinta-feira atrasada, né? 1 hora e pouco de palavra. Hoje vai ser mais ágil. Vou com 2 horas. Oh, glória. Meia-noite ainda é 11h59, ainda é hoje, né? Meia-noite já é o dia de amanhã. Glórias a Deus. Sem mais delongas, diz o texto, João capítulo de número 3. Amém? Versículo 1 diz assim: havia um homem. A minha tradução aqui, a nova tradução linguagem de hoje, NVI, ou a NVI de alguns, ou a ARC, ou revista corrigida, né? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-vos-lhe, em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-vos em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Podemos
assentar e glorificar o nome do Glória Senhor a Deus, Jesus. aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus desta noite. Glórias a Deus. Irmãos, muitos são aqueles que caminham. Quantos aqui não são batizados nas águas? Dê um sinal com a sua mão. Não estou nem perguntando para quem vai batizar. Todos aqui que não são batizados nas águas na igreja evangélica. Tem 1, 2, mais alguém? 3. Aleluia. Esse texto ele tem uma característica para nós de trazer algumas respostas para as nossas vidas. Porque, irmãos, descer as águas do batismo fala de uma mudança muito grande na vida do homem e na vida da mulher. Não é um mero banho na água gelada. E o batismo bom é na época do inverno. O sujeito tem que enfrentar o frio do inverno. Aí ele tem que estar provando diante da igreja. Não, eu creio em Jesus, eu estou recebendo Jesus com sinceridade. Tem aqui, eu acredito que tem várias irmãs aqui que passaram pelo batismo na época do inverno. Foram, né? Quem está na época do inverno aqui, né? Tem uns aqui na época do frio, né? Ô, gente, inverno não é época do calor, não. Inverno é época do frio. Amém? E esse texto, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Esse texto ele mostra para nós aqui que esse homem chamado Nicodemos, ele fazia parte de uma determinada religião presente naqueles dias em Jerusalém. Haviam outras religiões, grupos religiosos, e cada um tinha um determinado conceito. Tanto os fariseus aqui, como era Nicodemos, como os saduceus, que também eram um outro grupo religioso, que também fazia parte naqueles dias. E nós, por exemplo, vamos falar pelos dois grupos religiosos que têm as maiores abrangências na nossa sociedade hoje. Você vai encontrar o grupo chamado de católico, que alguns, né, são apostólicos romanos, aí vem os renovados, mas ainda assim católicos. E o segundo grupo presente na nossa sociedade com o maior número é o chamado de protestantes, ou que se denomina de evangélico ou de crente, para que você, quando passa a ser um cristão, você vai ser chamado de crente, né? Lá aquele crente, lá o crente, o evangélico, o irmão, a irmã. Veja bem, e Nicodemos, o texto nos mostra que ele era um fariseu. O fariseu, ele era membro de um desses grupos religiosos, né, do farisaísmo, que se acreditava também na lei de Moisés, pregava a lei de Moisés, acreditava, por exemplo, na ressurreição, acreditava, por exemplo, que haviam anjos, os seres celestiais, os seres espirituais. E esse grupo ele tinha uma grande dimensão na sociedade. Mas, amados irmãos, vejamos bem, Jesus chega a responder para esse Nicodemos que ele era um homem de extremo conhecimento na sociedade. Ele era aqui, Jesus vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que ele era um mestre. E por se tratar de uma pessoa que era mestre, alguém que tinha esse conhecimento, diz o texto aqui que ele era uma autoridade. Então vejamos bem, uma autoridade do farisaísmo procurou Jesus, que vem com uma informação diferente daquilo, tudo que ele tinha aprendido acerca do Pentateuco, das leis de Moisés, e ele agora queria vivenciar uma experiência diferente na vida dele. E todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, a nossa mente foi levada a vivenciar, ou a crer, ou a buscar alguma novidade que pudesse levar-nos a uma experiência de alegria, uma experiência de satisfação. O apóstolo Tiago vai dizer no capítulo 1 do livro de Tiago, ele vai dizer que a religião perfeita para com Deus é visitar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades
e fugir da corrupção do mundo. Tudo quanto deturpa a identidade do homem e da mulher, você precisa fugir disso. Você precisa... Qual é a nossa visita que a gente tem que fazer no dia a dia? O cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, vai cumprir uma religiosidade perfeita. Não é que você vai estar na igreja todos os dias, mas você dar atenção quem de fato precisa, quem de fato carece, quem de fato tem necessidades. E quem tem necessidades, pode ser que a necessidade ela seja material, porque às vezes a pessoa tem falta de alimento, tem falta de roupa, tem falta de cobertor, tem falta de outros aspectos da vida material no dia a dia, mas pode ser também no sentido emocional. Alguém que tem falta de alguém. Por exemplo, quando alguém perde um parente, aquela pessoa fica muitas vezes debilitada emocionalmente. É nessa hora que o homem de Deus, que a mulher de Deus deve cumprir o aspecto da religião perfeita para com Deus, de dar uma palavra, de dar um abraço, de ser participante, de dar instrução. Não abaixa a cabeça, levanta a sua cabeça, vamos orar, vamos continuar buscando, vamos te ajudar. Ou seja, o incentivo da religião perfeita para com Deus, não vamos estar lá na igreja. Lá na igreja é um outro momento. O aspecto do distanciamento, por exemplo, alguém dentro de uma estrutura do casamento dissolve. Tem que esses problemas que todas as estruturas de casamento da sociedade passam um dia, mais cedo ou mais tarde, dissolução de casamento, distanciamento, infelizmente pela fatalidade. Em algum momento isso acontece. É nessa hora que a religião perfeita para com Deus, ela deve ser cumprida. Quando você liga para a pessoa, meu amigo, como é que você está hoje? Como é que você levantou? Como que está o seu dia? Como é que está a situação? Está precisando de alguma coisa? E às vezes nessa hora, quando alguém está desamparado emocionalmente, é nessa hora que o homem de Deus, que a mulher de Deus, o cristão, o chamado crente, o protestante, ele precisa ocupar com a mensagem de Deus para aquela pessoa. Esses são aspectos materiais e os aspectos emocionais. Mas também aqui nós vamos observar no aspecto espiritual. E o aspecto espiritual é o que Jesus está falando para ele. É necessário você nascer de novo. Aleluia. Porque emocionalmente, certamente Nicodemos, ele era bem tranquilo. Ninguém vai andar até uma determinada hora da noite procurando por um novo segmento religioso que ele não tinha nada a ver com aquilo, mas ele está crendo em uma mensagem que Jesus podia dar para ele, porque ele era um fariseu. E a mensagem que Jesus estava trazendo para tanto aos fariseus, para os saduceus e para outros grupos religiosos naquele dia, era uma mensagem que angariava muita gente. E a curiosidade de Nicodemos de ir até Jesus durante a noite e perguntar, falar com ele: mestre, ninguém pode fazer sinais como o Senhor está fazendo se Deus não for com ele. Aí ele vai logo perguntar: mas e o que eu preciso fazer para nascer de novo? Toda a experiência de alguém, quando é inserido num novo contexto religioso, ele passa pelo chamado de batismo. Batismo. Alguém entra na Umbanda, tem o batismo, o sacrifício. Alguém vai para o candomblé, tem o sistema de batismo. Vai para a maçonaria, ainda que muitos vão dizer: pastor, mas a maçonaria não é uma religião, mas é um aspecto da demonstração de fé. Ainda que se tenha por trás o termo dizendo lá fraternidade, ela é uma demonstração religiosa. Porque existem regras, valores. Se você chega na igreja católica, também existe o batismo, tenha todos os votos, todo aquele processo. E na igreja evangélica também o batismo, ele é uma profissão de fé. Ou seja, você vai sair, você vai tirar aquela antiga criatura com todos aqueles valores, com todas aquelas crenças, tudo aquilo que você aprendeu. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Às vezes nós trazemos uma bagagem conosco, e essa bagagem vem das nossas famílias. Muitos já disseram para mim: eu nasci católico e vou morrer católico.
eu ouvi muitas e muitas vezes essa colocação. Eu nasci na tal religião lá e eu vou morrer porque meu avô, minha mãe, meu tio. Então o batismo é quando a pessoa ela compreende a mensagem. Nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, que retrata o primeiro período da história da igreja primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos vai encontrar um homem. Ele era o ministro da rainha de Candace. Ele estava lendo um livro. E aí o Senhor fala com Filipe. Filipe, chega aí. Aí ele aproxima, vai dar a instrução. O que você está lendo aí? Eu estou lendo um livro aqui. Só que eu não estou entendendo. E ele lia acerca do profeta Isaías. E Isaías falava de Jesus. E quando Filipe ele dá a explicação de quem era que Isaías e quem Isaías estava dizendo, o ministro falou assim: eis aí a água, o que me impede que eu seja batizado? Então vejamos que a mensagem ela foi tão imediata que batismo a gente não imagina. Olha, eu vou me preparar para um batismo daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Não. Se você crê na mensagem do Filho de Deus, se você crê que Jesus é o Salvador, confessar com os seus lábios, crê que Ele foi enviado de Deus, como disse João, ele vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, que Deus enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Se você crer nessa palavra, você pode ser batizado aqui hoje. Pastor, e aí, como é que eu faço? Ser batizado aqui hoje. E batismo, a gente sempre leva para um princípio da imersão. A gente vai lá na piscina, vai lá no açude, vai lá no rio. A ideia principal do batismo é a imersão. Mas vamos pensar aqui. Muitos aqui às vezes nunca pararam para pensar: pastor, mas tem outro tipo de batismo? Tem. Vamos fazer um batismo lá na Antártida. Não tem rio, não tem piscina, não tem nada de água para nós fazer um batismo lá. Como é que a gente batiza lá? Vamos fazer um batismo lá no Alasca, lá na Groenlândia, lá no Polo Norte. Não tem água corrente igual nós temos aqui. Como vamos fazer um batismo lá? Então a profissão de fé em Jesus, ela é uma mudança. Ele vai falar assim: mas aquele que é nascido da carne vai continuar sendo carne. Porque aquele que é carne, irmãos, ele não entende nada das coisas espirituais. Não entende das coisas espirituais. Você pode chegar ali e falar com alguém ali fora ali que não crê naquilo que você crê, e ela vai continuar carnal. Então ela não vai entender nada do que você crê. Mas se você conversar com alguém espiritual, quando você começa a falar com alguém espiritual, ela automaticamente te entende. Porque ela está no mesmo nível de fé, de experiência que você tem. E Nicodemos, ele tinha crença nos valores principiantes que Jesus também tinha. Nicodemos cria nos valores do Pentateuco, cria nas leis de Moisés. Jesus falou: eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para desfazer os feitos dos profetas, eu vim para cumprir. Então, Jesus, ele tinha o mesmo princípio lá no Antigo Testamento. Porém, Nicodemos precisava vivenciar uma transformação que ela passa pela mente. Presta atenção. Não adianta a gente ser religioso, irmão, vivenciar uma falsa religião, que isso está infelizmente impregnado na sociedade. A falsa religião é uma oposição aos valores da palavra de Deus. Se você pegar as pesquisas do censo nos últimos anos, você vai perceber que existe informação designada lá de o católico o católico que ele não é frequente, não é isso? Mas agora veio também o evangélico que não é frequente. É aquela pessoa que se denomina evangélico, mas ela não é frequente, ela não é envolvida. Eu sou evangélico, mas na minha casa. Quantos crentes em casa tem por aí? Eu oro na minha casa, eu participo de ceia na minha casa. E tem gente que agora eu me consagro. Isso não é modelo de cristianismo. Se alguém
que você conhece, que tem esse conceito de vida, manda vir falar comigo, que nós vamos para dentro da palavra. Nós vamos pegar o livro de Hebreus e ensinar qual é o modelo de cristianismo que nós devemos viver. A palavra de Hebreus vai dizer, o autor do livro de Hebreus vai ensinar que não podemos copiar o modelo daqueles que se apostatam da fé, que deixam o ambiente da igreja para viver uma solidão, um individualismo de fé que não é ensinado na igreja. Senão a oração de Jesus em João 17 seria uma oração inválida. Se não o texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, quando Jesus ele vai a João Batista e ele requer de João Batista que o batizasse, João Batista fala assim: olha, eu na verdade que careço ser batizado por ti, e você que vem a mim para me pedir batismo. Jesus vira e fala assim: olha, que se cumpra desta forma. Então João Batista, que era parente de Jesus, né? Primo de Jesus por alguns meses de diferença, ele vai lá e batiza Jesus. Ele batiza Jesus. Então vejamos que quando nós nos inserimos dentro de uma igreja, nós estamos inserindo valores na nossa vida. Nós estamos inserindo a cultura que nos é ensinada, valores que são morais para a nossa vida, para a nossa identidade, para o nosso caráter, para a nossa forma de viver no dia a dia. Nenhum homem vai ter uma experiência dentro de uma igreja que está pregando a palavra, que vive a palavra, e vai se tornar uma pessoa de dupla identidade. Não! Você conhece um homem que tem uma identidade dentro da igreja, crente dentro da igreja, e lá fora a identidade é outra? A Bíblia vai dizer acerca do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, diante dos judeus, a mensagem dele era do jeito. Era aquela mensagem dura. Quando chegou diante dos gentios, quem são os gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus por origem, por natureza. E aí a mensagem dele para os judeus era uma mensagem cheia de graça, era uma mensagem tentando Aí o apóstolo Paulo foi lá e repreendeu: você não pode ter dois caráteres. Você não pode ter duas identidades. Na igreja você no meio dos judeus, você tem um jeito de se comportar, e quando você está lá com os gentios que têm outras crenças, outros valores, você está de outra maneira. O mesmo Deus que você serve ele nesse lugar é o mesmo que você vai estar lá no Rio de Janeiro, aleluia, lá em Belo Horizonte, lá em São Paulo. Irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus não tem que temer nada e nem mudar de roupa por causa de estou aqui, mas o pastor não está me vendo. Mas Deus está te vendo. Glória a Deus, aleluia. Deus está te vendo. Então o batismo ele é uma inserção de uma novidade na sua vida. Por isso ele está falando, tem que nascer. Aquele que nasce da carne vai continuar carne, mas o que nasce do Espírito, veja que ele usa a palavra Espírito na letra em caixa alta, Espírito, está referindo a Deus, posteriormente para ser Espírito, o do homem, transformado. Transformado. Isso daqui não é uma brincadeira. Muitos são aqueles que vão às águas do batismo e posteriormente querem continuar a velha criatura. Não. O velho homem, ele tem que ser sepultado nas águas. O mentiroso, o adúltero, o roubador, o ladrão, o idólatra, ele tem que ser sepultado nas águas e nascer uma nova criatura na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu me lembro de há uns anos atrás, para você ver, se a gente tiver que estar fazendo coisa errada, se Deus não está te observando e está te vigiando. Eu viajava, antes da pandemia, ia muito em São Paulo. Cheguei no dia em São Paulo de madrugada. Tô andando lá no meio daquelas lojas, roupa pra cá, roupa pra lá. De repente eu ouvi assim: oi, pastor. Falei: gente, eu vim de Leopoldina pra cá, não veio ninguém comigo, não conheci ninguém no ônibus. E como é que alguém tá me cumprimentando? Eu fiquei assim. Sabe aquele impacto? Você tá numa cidade grande como São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, e de repente você ouvia te falar assim: ei, pastor. Era uma irmã de Leopoldina que estava lá no mesmo local, na mesma hora, não foi no mesmo ônibus, não foi no mesmo grupo,
Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele está sendo observado. A Bíblia diz que existe uma nuvem de testemunhas. É verdade. Glória a Deus, Se você aleluia. está fazendo o que está errado, pode ter certeza, uma hora a testemunha, Deus vai usar a testemunha, Deus vai permitir a testemunha. É, Jesus. Estava voltando de viagem lá da Bahia, lá no norte de Minas. Paramos, falamos, vamos tomar um café de madrugada. Entramos no restaurante, tudo apagado, só tinha a luz em cima do balcão, aquela luzinha fraquinha acesa. Subi eu e mais outro irmão lá em cima, chegando lá para poder pedir um café. Eu ouvi uma voz assim: ô Josué, irmãos, você parece até não estar no lugar, parece que você fala assim, isso é assombração. Isso é coisa de assombração, tá? Ô Josué, e falou assim, depois começou a rir. É um irmão aqui da cidade que estava lá no norte de Minas, me reconheceu, eu não vi. Se você está fazendo coisas erradas, Deus tem colocado testemunhas e o inimigo coloca testemunhas dele. Presta atenção, lá em Apocalipse capítulo 13, vai dizer que Satanás ele manda e ele vai diante de Deus diariamente para nos acusar. Então tem que ser transformado. Ah, pastor, mas olha, eu já estou pronto para ser batizado. Você pode estar pronto, irmão. Tem que ter convicções e descer as águas do batismo para se tornar um novo homem, uma nova mulher. Glória a Deus, aleluia. Isso não pode ser uma brincadeira como temos visto. Leopoldina está repleto de gente que desviou, que largou. Ah, mas eu não suportei. Irmãos, não corra para... Ah, eu quero ser um pregador, quero ser um cantor. Não, prepare a sua vida em oração. Prepare a sua vida meditando na palavra do Senhor, consagrando, jejuando, buscando os dons espirituais, os melhores dons, porque diz a palavra, os que vão te levar a um nível de excelência para servir o Senhor. Servir as pessoas que estiverem do seu lado no dia a dia. Porque muitos são aqueles que iniciam a caminhada e muitas das vezes logo são colocados a ele. Olha, a partir de agora você pode fazer isso, fazer aquilo outro, e às vezes você não está pronto. Diz a palavra, não imponhas as mãos precipitadamente sobre os neófitos na fé. Estes muitas das vezes não terão capacidade para suportar muitas das vezes as batalhas do nível espiritual. Aí fracassam, desviam. E nós não queremos crente desviado. Nós queremos que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que seja salvo em Cristo. Glória tenha a Deus. alegria em Cristo, que esteja todos os meses participando da Santa Ceia. Ah, hoje eu estou triste, hoje eu não vou na igreja, não vou nem participar da ceia. Depois eu ligo para a irmã, eu ligo lá para o pastor, eu ligo para a missionária, eu peço para poder ministrar a Santa Ceia. Santa Ceia te leva para gente que está doente, que está impedido literalmente de ser participante do corpo do sangue do Senhor. Glória a Deus. Não é pra gente que um dia levantou com a cara amarrotada, que um dia tá meio aborrecido com a vida, né? Uma irmã chegou, pastor, hoje eu não vou participar da ceia não. Eu falei, irmã, por quê? Isso tem uns 14 anos atrás, mais ou menos isso. Por quê? Ah, pastor, porque eu tive uma briga feia lá com meu marido. Eu falei, irmã, só não participa esse mês. O mês que vem só vai estar sem o marido da senhora? Como é que faz? Porque o mês que vem pode ter briga de novo. Só não vai ficar sem o marido da senhora no mês que vem. Então a senhora trata de dobrar o joelho da senhora, orar a Deus e pedir a Deus por causa desse pensamento, e pedir a Deus para te dar graça para tolerar seu marido, porque ele ainda não é um convertido, ainda não entregou a vida dele para Jesus, e participar, porque se você muitas das vezes recua por causa de uma bobeira na sua vida, o mês que vem você não toma, e assim vai afundando a sua vida espiritual. Aleluia. Vai afundando a vida espiritual. Não pode, irmão, tá, esse negócio, eu tô na campanha do jejum. Vamos lá, vamos aqui nascer de novo. Campanha de jejum. Nós vamos para um sacrifício. Uma igreja com 100 pessoas, 10 que faz. Será que nasceu de novo? Será que realmente está encarando a vida com toda a vontade? Vamos pegar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6. Você vai pegar ali a história da igreja primitiva. Como é que os crentes viviam? Tinha uma comunhão muito grande. Tá chorando, irmão? Vão lá, vão ajudar a irmã. Tá passando o momento da alegria? Tá todo mundo junto. Tá na oração? Tá todo mundo junto. Tá no aperto? Tá todo mundo junto. Hoje não.
Hoje em dia, oração é para meia dúzia. Oração é para pouca gente. Aí quando chega o culto que tem pregador que planta bananeira, que planta batata, que faz isso, faz aquilo, muitas das vezes fica repleto por causa de quê? Porque nós queremos a parte que cabe a gente, só a bênção. Quantos os irmãos e irmãs, muitos que estão aqui comigo aqui participando do culto aqui, eu os ensinei, vamos ao monte, vou ensinar vocês a orar no monte, ensinar vocês a buscar no monte, porque quem não aprende a sacrificar a sua própria vida diante do Senhor, não tem graça diante do Senhor. Vida medíocre é quando a gente não se dispõe a sacrificar alguma coisa, sacrificar o nosso tempo, levantar pela madrugada e orar na nossa casa. Ah, pastor, mas está fazendo frio. Tem tanta justificativa. Esse homem aqui, ele foi de noite para falar com Jesus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Percebendo o ambiente aqui, Nicodemos foi à escondida para falar com Jesus. Porque ele era uma autoridade e não podia ter esse acesso. Ou seja, criava um conflito de religiosidade. Por que alguém agora, os fariseus eram aqueles que mais condenavam Jesus, mais aborreciam Jesus, porque eram os homens terríveis, eles iam ao pé da letra da lei, eles arrumavam uma maneira de aborrecer Jesus, de tentar afrontar Jesus. Aí tinha um outro grupo chamado de saduceus. Os saduceus eram aqueles que não acreditavam na ressurreição. Os saduceus eram um grupo que não acreditava nos anjos, não acreditava que havia espíritos. E sabe de uma coisa? Saduceus e fariseus não combinavam. Eram dois grupos religiosos, não combinavam um com o outro. Mas quando se tratou de perseguir Jesus, todos os dois grupos se uniram. Você está entendendo como que a gente precisa nascer de novo? Porque às vezes na igreja você ouve uma mensagem, eu não gostei da mensagem. Aí você tem coragem, por incrível que pareça, irmão. Aí você tem uma divergência com o irmão, com a irmã. E aquela pessoa ouve, eu também não gostei não. E você reparou que às vezes tudo que é contra, parece que nessa hora fica igual imã, que se atrai, que se une, para poder ter uma oposição àquilo que é de Deus. É impressionante. Saduceus e fariseus não combinavam, porque tinham visões, espectros diferentes daquilo que era relacionado às leis de Moisés. Tinham visões antagônicas. E o que nós encontramos que na hora de perseguir Jesus, aí estava todo mundo junto. Estava todo mundo no mesmo bonde. E Jesus virou e falou com Nicodemos: você sendo um mestre da lei, não entende? Você tem que nascer de novo, moço. Você pode conhecer a lei de Moisés da letra fria, mas você precisa nascer do Espírito. Aleluia. A gente pode ler Bíblia de Gênesis, Apocalipse, entender de toda a liturgia, de toda a interpretação, mas se a interpretação ela não tiver no Espírito, se o entendimento não for revelado aqui, se a compreensão divina não for dada na sua mente, como diz a palavra que o apóstolo Paulo recebeu, não foram homens que foram lá para pregar e mostrar para ele, mas diz a palavra que o Senhor revelou pessoalmente para ele. Aleluia. Trouxe a ele um discernimento, trouxe a ele direção, trouxe a ele coragem que muitos outros não tinham. Então vejamos, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que esse é um aspecto, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que prepara para ir às águas do batismo, aquele que está preparando para ir às águas do batismo, toda aquela vida sua passado, tem que ficar no passado. Nossa Senhora, e lá vai pedrada. Santa, não sei o que ela mais. São alguma coisa. Presta atenção. Tem muitos termos indevidos. A palavra do Senhor fala que a gente tem que tomar cuidado. A evocação desses nomes, termos chulos na nossa boca.
Bíblia diz que não devemos nem fazer menção deles. Tem que tomar cuidado. O batizado nas águas, um homem que se converte, tem que tomar cuidado com as palavras indevidas na boca, com as brincadeiras de mau gosto, com as rodinhas e tudo aquilo que vai entristecer o Espírito Santo. Quando você entregou sua vida para Jesus, você vai falar: Senhor, transforma a minha boca. O Isaías, o profeta Isaías. Quem é que vai pregar? Quem é que vai lá? Senhor, eu estou aqui, mas eu sou um homem que habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí o Serafim vai lá, pega com Atenas uma brasa lá do altar, bota na língua dele. Agora você já pode ir lá. Você tem coragem, né? Você é um camarada que tem coragem de ir lá para pregar. Agora a tua imundície foi tirada. Tem que tirar, irmãos. A sua boca não pode ser fonte de bênção e de coisa ruim, não. A sua língua tem que estar profetizando bênçãos, e ela tem que ser uma fonte de bênção na vida do irmão, na vida da irmã. Glória a Deus. O despertar de Deus para te usar numa novidade de vida, o nascer de novo, vai implicar. Imagina, a irmã Camila aqui. Vamos falar a irmã Camila. A irmã Camila está com 30 e quantos? Já perto, né? Vamos lá. Vamos colocar 30 anos ali, nem para mais nem para menos. Como é que seria a irmã Camila nascer de novo? Quais são os primeiros passos que alguém que vai nascer de novo vai dar? É igual uma criança? No nível espiritual é. No nível espiritual ele pode ter 99 anos de idade, mas no nível espiritual ele tem que começar lá de baixo, aprender todas as etapas. Não adianta a gente querer dar um pulo lá na frente, que o tombo é certo, né? Já reparou que todo homem, toda mulher que tem canela curta, que quer dar subir 2 degraus de uma vez só, o que acontece com ele? Hein? É tombo, machuca. Na vida espiritual é assim. O apóstolo Paulo chega a dizer, e já mencionei isso daqui anteriormente, ele queria dar um alimento mais forte, mas por causa da estrutura espiritual, precisava continuar dando ele um alimento mais frágil, equivalente àquela idade do processamento. Ele falou: tenho que dar leite. Alguém já viu boi mamando na vaca? Já viu uma vaca depois de velha mamando na outra vaca? Quem é que mama na vaca? Só o bezerrinho. Porque a fase daquela idade, a vida cristã, ela também tem a sua fase. Você está iniciando, está começando, aí você vai receber. Puxa vida, que importante adquirir informações dentro da palavra de Deus. Eu aprendi, olha esse personagem aqui. Quem foi o José? Olha o Abraão. Quem foi o Eliseu? O Elias. Olha quem foi Josué. Quem foi o Caleb? Olha quem foi Jonas. Conhecendo os personagens, o testemunho que esses personagens trazem para nós, a experiência que revela para cada um de nós, conhecer Jesus nas Escrituras Sagradas, porque diz a palavra que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. E assim você vai alimentando da palavra e vai te gerando fé. E uma fé que você vai dia após dia galgando na vida espiritual. Você vai orando, você vai cantando, você vai aperfeiçoando. Aí vai orar por Salmo de número 138, no versículo 8. O salmista diz o que lá? O Senhor aperfeiçoa o que nos concerne. Vocês acham que a missionária Irene, quando aceitou Jesus, ela já entregava a revelação? Vocês acham que ela já orava como ora hoje, cantava como canta hoje? Você acha que o Josué que hoje aqui, que toca um pouquinho de violão, quando eu tomei compromisso com Jesus, eu já sabia tocar violão, eu já sabia pregar, eu já sabia cantar, orar, fazer um monte? Não sabia não. É evolução da vida cristã. É um processo. E muitas das vezes as pessoas não valorizam o processo. Eu lembro de um determinado irmão, há muitos anos atrás, ele falou assim: pastor Josué, que dia que o senhor vai me convidar para ir cantar lá na sua igreja? Eu falei assim: o dia que o Espírito Santo de Deus falar comigo, aí eu vou te convidar. Eu sabia que era um sujeito meio atrapalhado.
Aí ele virou e falou assim: mas eu quero ter a chance ainda. Altiviso, olha bem. Eu ainda quero ter a chance do dia que o senhor me convidar para ir na sua igreja, eu poder te falar que eu tô com a minha agenda cheia e não posso ir. Eu falei assim: olha, tem duas coisas. Pode ser que Deus te permita acontecer, e pode ser que Deus nunca fale comigo. E Deus nunca falou comigo. E aquela agenda nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque ele nunca estava na posição para Deus dar ordem para ele. Então Deus não ia dar ordem para mim, Deus não ia dar ordem à igreja nenhuma, Deus não deu ordem para lugar nenhum, porque aquela pessoa nunca dispôs a obedecer e servir ao Senhor com sinceridade. Quando você estiver servindo na igreja com sinceridade, você vai chegar na igreja, vai estar orando, Deus vai começar a te capacitar. Daqui um dia você vai chegar na igreja, vai começar a orar, vai pegar o microfone, vai ter: Senhor, me dá coragem. Então que vai para o batismo, precisa de coragem, pedir ao Senhor: tira a vergonha, tira a timidez. Eu acho que das irmãs que eu batizei aqui, eu acho que não tem nenhum aqui que tinha vergonha de microfone. Mas eu me lembro lá em muitas experiências de irmãs, né, que tinham medo de microfone. Parecia que isso aqui tinha uma dentadura que ficava assim, ó, o microfone longe. A pessoa tinha vergonha do microfone, de falar as primeiras palavras, e era terrível. Então você vai pedir ao Senhor: tira toda a timidez. Sabe por que tem que tirar a timidez, irmãos? Porque diz a palavra em Apocalipse, capítulo de número 21, que o lugar dos tímidos será no lago de fogo e enxofre. Aqueles que têm vergonha de trabalhar para o Senhor, têm vergonha da obra do Senhor. Ô irmão, vão ali orar comigo. Mas eu não sei orar. Irmão, vai de companhia. Ô irmão, vem cá, ajuda eu a cantar aqui. Mas eu não sei cantar, mas fica do meu lado. Vamos ficar pelo menos na foto. Vamos sair aqui pelo menos. Vamos criar coragem, vamos animar. Oi, irmã, vão no monte comigo? Ai, irmã, eu tenho dificuldade nas minhas pernas. Ai, irmãs, eu tenho dificuldade para isso. Ai, irmã, esforça e vai. Para de ficar arrumando em pedra para o seu caminho. Você vai chegar diante de Deus lá aquele dia e vai responder o quê? Que teve todas as justificativas para não fazer? Lembra dos convites? Chegou o dia das bodas. Mandaram os convites. Fulano, você é convidado de honra para estar lá nas minhas bodas, na festa. Ô, fulano de tal, manda um convite para ciclano de tal. Dia das bodas, quero você na minha festa. Chegou a hora das bodas, o convidado: ih, rapaz, eu comprei, mandou a justificativa, eu comprei uma junta de boi, preciso testar aquela junta de boi, saber se ela é boa, portanto não posso ir. Ao outro: eu casei e vou para a noite de núpcias, eu não posso ir. Ao outro: eu comprei uma terra e preciso ir visitar aquela terra e saber se é realmente uma terra boa, portanto não posso ir. E diz a palavra que o Senhor ficou extremamente feroz e aborrecido e falou: mande convidar os que estão pelas ruas, pelas praças, pelas vielas, pelas travessias, em todos os lugares, tragam e encham este lugar da festa. E foram e buscaram e trouxeram, e ainda haviam lugares vazios naquela festa. E a palavra nos diz que muitos por aquele dia vão bater nas portas dos céus, vão pedir uma oportunidade. Presta atenção, muitos naquele dia vão pedir uma oportunidade para Deus, e essa oportunidade vai ser negada. Mas pastor, por que vai ser negada? Por causa do dia chamado hoje. O seu ontem, enquanto você nega servir ao Senhor, enquanto você nega entregar o seu coração, o seu caminho para Jesus, naquele dia você vai se tornar alguém que diz a palavra. Não deixa isso acontecer, irmão. Leve sério, batize, entregue seu caminho para Jesus. Senhor, me dá graça, me dá sabedoria. Peça a Deus mansidão, não é converter. E irmãos, quem me vê aí, sabe, para todo lado, eu sou uma pessoa que sou bravo em muitas coisas, mas quem me vê hoje, eu sou um cara muito tranquilo. Levava desaforo para casa, não era brigador não, mas levava desaforo não.
E a gente tem que orar a Deus para ser transformado. Você tem que orar a Deus para Deus quebrantar, trazer humildade. Aí tem pessoa que está falando, está xingando, está de um lado e vai do outro. Irmão, em nome de Jesus, você tem que pedir a Deus para transformar. A velha criatura lembra de Jesus com Pedro? Pedro, passa a espada na orelha do Malco. Pedro, não pode ser assim, Pedro. Amém, irmã? Amém. Não pode ser assim. A vizinha falou coisa lá que não deve lá e você vai sair, vai falar que vai rodar a baiana? Vai brigar? Vai chamar pro braço? O irmão vai levantar, arregaçar a manga da camisa e vai partir pro braço. Pede para Jesus te quebrantar e te dar um coração manso. Que tem de gente que eu tô na igreja, mas na hora que partiu pra confusão, irmão, eu sei que tem hora que se a gente não tiver ligado com Deus, a gente sai da graça, ou a graça sai da gente. E a gente fica sem graça, né? E a gente fica sem temor. A gente fica sem o índice da vigilância e perdemos a bênção por isso. Aí sabe o que acontece? 1 Coríntios capítulo de número 11, o apóstolo Paulo vai dizer que se nós formos repreendidos aí pelo mundo, condenados com o mundo, somos também repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados no mesmo pacote que eles. Porque nós conhecemos a verdade, nós sabemos das nossas responsabilidades e nós não podemos estar no mesmo pacote deles não. Tá lá, pega lá, 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo de número 17 em diante você vai ler ali e você vai observar. Aí Deus trata da gente diferente. Se você tiver razão, Zacarias vai dizer que não para tocar na menina dos olhos do Senhor. A primeira coisa que acontece com a gente quando um cisco cai no nosso olho, a gente para tudo que está fazendo para poder tirar. Porque nada pode atrapalhar. E se alguma coisa tentar atrapalhar e você tiver com razão diante de Deus, irmãos, para sol, para terra, para tudo, e Deus ele vai agir por você. Aleluia. Agora, se você está errado, você já está sofrendo com o mundo e você ainda vai ser repreendido por Deus. Então, a transformação ela tem que ser por completo. Não é nascer, ir lá tomar um banho no batismo na água fria e voltar e continuar a mesma pessoa. Não. A gente já vai com a certeza, com a convicção. O ministro da rainha de Candace falou: eles aqui é água. O que me impede que eu seja batizado? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, encontramos ali que o carcereiro, quando estava cuidando da prisão de Paulo e Silas naquela noite, vai dizer ali que depois que houve aquele estrondo, aquele terremoto que abalaram as prisões e todos os presos soltaram, o carcereiro logo pegou a espada e falou: eu vou suicidar já de uma vez aqui, porque vão me matar, vão fazer muita covardia. Então, para aliviar a barra, falar que de repente alguém podia ter matado ele, e fosse uma justificativa, Paulo disse assim: ei, não te faça mal, porque estamos todos aqui. Irmãos, o temor de Deus era tão grande naquela prisão, naquela noite, que se tem uma coisa que preso quer fazer é fugir da cadeia. Preso quer ter liberdade. Mas aonde tem poder de Deus, não tem. As pessoas perdem o seu sentido de fazer as coisas pela vontade própria. E aí Paulo, inquirido por ele perguntava assim: mas o que eu faço para me ser salvo? Aí ele falou assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. E diz aquela palavra que naquela mesma hora da noite, já por volta ali depois da meia-noite, né? Porque quando a prisão se abalou era perto da meia-noite. Então tudo isso acontece já depois ali, ele recebe, ele crê na mensagem e ele batiza depois, logo depois de todo aquele processo. Alguns anos atrás, até tem uns 7 anos atrás, 6 anos atrás aproximadamente, eu estava lá em São Domingos e tinha um jovem, né, que estava querendo ser batizado. Pastor, eu quero me preparar para o batismo. Aí ele vai um culto, vai outro. Um dia chegou lá e falou assim: pastor, hoje eu vim com um propósito, eu não saio daqui sem ser batizado. Eu falei: o quê? Aí eu falei: eu não vou voltar para casa. Não vou voltar para casa
com a negativa, com a incredulidade. Porque a obra de Deus, se ele está tendo fé não é em mim, está tendo fé em Jesus, quem sou eu para falar que não? Aí eu falei, irmão, vai lá, pega uma bacia, irmão, num frio. Quem conhece São Domingos aqui sabe. São Domingos, aventureiro, passou ali para cima ali, na época do inverno lá é terrível. Vê um frio no chão assim, ó, parece que vai subir para suas pernas assim, você anda ruim. Parecendo misericórdia. Você ri, né? A irmã foi lá, preparou aquela bacia de água, fizemos, dei uma palavra com ele e derramei a água sobre ele. Vai gelada, filho, vai assim mesmo. Vai fazer o quê? Creu na palavra. E ele chorou. E aquilo foi lindo. Porque, irmãos, uma experiência com Deus, ela marca as nossas vidas. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, selado com dom espiritual em 1994, numa vigília na fazenda, marcou minha vida. O dia que eu buscando o dom de profecia na igreja, que Deus me entregou o dom de profecia na igreja, marcou minha vida. O dia que eu fui batizado nas águas, marcou minha vida. Então são coisas que devem marcar a nossa vida na presença do Senhor. Tem gente que é marcado, que tomou um tiro, tá andando meio de lado porque tomou uma cacetada da vida. E quantas marcas você carrega por causa de Cristo na sua vida? Quantas marcas você tem na sua vida por causa do Evangelho? Quantas vezes você foi caluniado, você sofreu com disse-me disse por causa da verdade, da palavra de Deus? Você está mais preocupado de repente que os outros vão falar de você, os amigos vão dizer, isso aí é fichinha. Mateus capítulo 5 tem bem-aventuranças para aqueles que sofrem perseguição por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Então hoje, guarda essa palavra, se prepare para o encontro com o Senhor, para ter uma vida na presença do Senhor e ficar firme, amém? Amém. Ficar firme, amém, na presença do Senhor, porque se você entrega a vida para Jesus hoje, Jesus volta amanhã, se não volta para todo mundo, mas chama você está com Ele. O ladrão na última hora, você vê que o ladrão nem batizou. Você acha que o ladrão foi batizado? O ladrão não foi batizado não. Estava lá pregado na cruz. Aí um virou e falou assim, ei, você tá aí, tá falando que vai salvar, você não consegue salvar nem a ti mesmo. Faz o seguinte, se você conseguir se salvar, aí você salva a gente. Aí o outro virou e falou assim, ei, pelo amor de Deus, rapaz, a gente tá todo errado aqui, mas esse camarada aí, a história que a gente sabe dele é que ele não tem nada de errado, então não é justo ele estar sendo pregado. Mas nós temos pecado. Aí esse que reconheceu que andava na vida errada, virou e falou assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou com ele assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Que você possa permanecer firme na presença do Senhor, guardar a palavra, porque nascer de novo é uma nova experiência, uma nova mudança. E todos os irmãos e irmãs que vão descer as águas do batismo, que querem Cristo na sua vida, seja assim. É mudança. Eu aprendi com a minha avó, com o meu avô. Se não aprendeu na palavra do Senhor, tem que nascer de novo e aprender com a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Fique sobre seus pés, vamos orar agradecendo. Pai, no nome de Jesus, esse teu servo, essa tua serva que tem, ó Deus, presente neste lugar, possa receber e guardar desta palavra, que possam fazer com amor, com alegria, Pai querido, a tomada dessa decisão, ó Deus amado, que possam honrar o nome do Senhor por todos os dias de suas vidas.
permanecer firme na casa do Senhor, por longos dias, Pai, louvando, adorando, tendo comunhão, celebrando ceia do Senhor, Pai querido, disponibilizando, ó Pai, o corpo físico para o Deus amado ser usado para a obra do Senhor, usar do seu templo, das condições físicas, materiais e financeiras, em tudo, Senhor Deus amado, que o Senhor possa levantar um rebanho, Pai querido, deste lugar, para ser cuidado e zelado pelo nome do Senhor. Muito obrigado, permaneça a tua graça neste lugar, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe e você possa então glorificar Jesus. Obrigado por essa linda oportunidade.